Unidade 2, Energia, Conservação e Transformação. Aula 5.1, Conteúdo: Componentes do núcleo celular. Habilidade: identificar as estruturas do núcleo celular. Boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais da EJA, primeira fase. Como vocês viram, a gente vai falar aí sobre o núcleo celular, não é? Já falamos sobre membrana plasmática, sobre citoplasma e agora nós vamos falar do núcleo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho os nossos conteúdos anteriores. Como eu falei, membrana plasmática, olha aí a nossa membrana plasmática sendo formada. Muito bem! Aí! Bem, olha aí, gente, o que a gente observa da nossa membrana? Primeiro, que eu tenho duas camadas, ok? Chamada de bicamada, tá? Bicamada de quê, professora? De lipídios. Então, o que a gente está observando aqui, ó, são lipídios, tá bom? Aqui de um lado eu tenho e do outro também os lipídios. Lembrando que, como eles são substâncias insolúveis em água, então são eles que vão formar a nossa membrana plasmática. Por isso, bicamada lipídica. Beleza? A membrana plasmática, ela não tem só a função de formar, não é? De delimitar as células, mas ela também vai ter a função aí de deixar passar substâncias. Então, é a permeabilidade da membrana, vamos dar uma olhada aqui no nosso esquema. Então, olha só, a membrana ela vai permitir que substâncias passem pelo meio dela, ok? Permeabilidade é isso, passar pelo meio. Nesse caso, passar pelo meio da membrana. Então, eu tenho duas formas. Uma é de transporte ativo, aquele que eu vou ter gasto de energia. A outra é o transporte passivo, em que eu não vou gastar energia, ok? No transporte passivo, a gente vai ter três divisões, que é a difusão simples, ok? É a passagem de soluto de um meio menos concentrado, do mais concentrado para o menos concentrado, ok? Então eu tenho muita substância, tipo muito sal dentro da célula, e aí fora da célula, tem muito sal fora da célula e ele vai querer entrar. Então a difusão simples, mas aí ele vai passar de uma forma sem gasto de energia. Difusão facilitada, em que o meu soluto ele vai passar, mas ele vai passar ali pelas membranas, pelas proteínas. Então, difusão facilitada. E osmose, que é a passagem de líquido, ok? Então, aqui eu vou ter passagem de sólido e aqui a passagem de líquido, todos sem gasto de energia. Inclusive, na aula da professora Gisele, para representar a osmose, ela fez um pequeno experimento colocando o ovo imerso no vinagre, e depois de 2 dias esse ovo ele ficou túrgido, ele cresceu, não é? Ele cresceu por quê? Porque teve a passagem de líquido. Quando eu tenho passagem de líquido, eu tenho osmose. Falamos também sobre citoplasma, então olha aí o nosso citoplasma belíssimo! Então, o citoplasma é esta região aqui, meu povo, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então, é esta região aqui, ó, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, ok? É nesta região que vão estar mergulhadas as minhas organelas. Então, organelas era como se fossem pequenos órgãos da minha célula, não é? Então, eu tenho aqui, ó, organelas. Deixa eu pegar outra cor, não é? Tem o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, centríolos, lisossomos ou ribossomos pode estar representado aqui, ok? Então, é isso! Lembramos aí rapidamente os nossos assuntos de membrana plasmática, citoplasma, não é? E hoje a gente vai falar sobre o núcleo. Falando do núcleo, vamos dar uma olhada aí no nosso desafio do dia. Então, no nosso desafio do dia, eu tenho aí que o núcleo celular, apenas uma pergunta: como funciona o núcleo? Como funciona o núcleo? Beleza? Muito bem!
É isso que você vai me responder na interatividade final, beleza? Vamos lá, então vamos agora diretamente para o nosso assunto chamado de núcleo celular. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí na nossa imagem. Então, olha só, gente, o núcleo, o estudo do núcleo é voltado para as células eucariontes. Eu quem, professora? Eucariontes. Então, deixa eu marcar aqui, fazer um quadradinho, um retângulo, na verdade, né? Células eucariontes. Por quê? Por que que eu tô falando que ele é voltado para as células eucariontes, gente? Por que que eu tô falando isso? Muito bem, então, gente, olha aí, ó. O estudo do núcleo é voltado para as células eucariontes. Por que que é voltado para as células eucariontes? Na verdade, eu tenho dois tipos de célula, lembra? Eu tenho as células eucariontes e as células procariontes. Então, por que eu estou falando só das células eucariontes? Exatamente, porque as células procariontes, elas não têm núcleo. Então, eu não tenho por que estudar as células procariontes no meu estudo de núcleo celular, ok? Vamos dar uma olhada aqui? Então, olha aí, gente. Já estava dizendo aí, inclusive, né? Se você não prestou atenção. Pois as células procariontes não possuem a estrutura, não é? Então, o que que a gente está vendo aqui na nossa imagem? Primeiro, a gente vai ver que eu tenho aqui, ó, uma célula procarionte. Como é que eu sei que essa célula é procarionte? Bem, essa célula não tem núcleo, ela tem só o material genético, o DNA aqui, ó, disperso no citoplasma. Então, não é espalhado, disperso é espalhado, nesse caso. E aí, ó, então eu não tenho núcleo, diferente da minha célula animal, belíssima, que eu tô identificando bem o núcleo aí, ok? Então, sempre que a gente for falar de núcleo, a gente vai falar também de células eucariontes. Logo, eu não vou falar de bactérias, porque as bactérias são seres procariontes. Então, elas não têm núcleo, beleza? Núcleo individualizado, tá, gente? Muito bem. Vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa próxima imagem. Vamos lá. A maioria das células possui apenas um núcleo. Quando eu digo a maioria das células possui apenas um núcleo, é porque eu estou querendo dizer que nem todas, óbvio, né? Tem. Então, por isso que eu estou colocando aqui as exceções. Quem são as exceções? As exceções são os protozoários, ok? São os protozoários, as células musculares e os glóbulos vermelhos, por exemplo, tá? Como assim, professora? Quem é esse cara aí, o protozoário? Né? Gente, os protozoários, eu vou aumentar aqui um pouquinho para você observar melhor. Os protozoários você deve ter estudado lá na 7ª série, mês de abril. São os protozoários. Aí, professora, faz muito tempo que eu fiz a 7ª série, eu não lembro. Então, vou lembrar para você. Deixa eu só escolher aqui a minha cor de canetinha. Então, olha só, gente. Esse daqui é um protozoário, tá? Chamado de paramécio. Ele vive em lagos, por exemplo, em pequenas poças, tá? Os protozoários, eles são seres que, nesse caso, ele não vai causar mal a ninguém, tá bom? Mas os protozoários, eles são seres que só possuem uma célula, são unicelulares, mas eles são eucariontes, claro, porque a gente está falando de núcleo celular. Um exemplo de protozoário que a gente aqui no Amazonas conhece muito bem é o protozoário que causa malária. Então, a malária é causada aí pelo Plasmodium, né? Por exemplo, Plasmodium vivax ou falciparum. O Plasmodium causa da malária. Então, o Plasmodium é um dos exemplos de protozoário. Então, só para chegar mais perto da nossa realidade, né? Quem nunca teve uma malária, por exemplo? Eu não tive ainda. Mas muita gente já teve o quê? 10? Né? Tem gente que eu já até perdi as contas de quantas malárias e quantas cruzes eu tinha. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o protozoário. Então, o que a gente consegue observar aqui no protozoário, gente? Que no protozoário eu vou ter mais de um núcleo, ok? Então, vou colocar até em amarelo um micronúcleo, macronúcleo, ok? Que ele vai ficar melhor aqui. Eu vou ter mais de um núcleo. Então, o que eu quero dizer para você é que normalmente, quando a gente desenha
quando a gente desenha um núcleo, uma célula, a gente sempre desenha daquele jeito bonitinho, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que eu tô querendo dizer para você que nem todas as células têm aquele formato. Ou esse jeito, vai ter mais de um núcleo, mas a gente vai pegar pela maioria. Um outro exemplo aqui são as nossas células musculares, né, gente? As células, por exemplo, que formam os nossos músculos do corpo, né? Vocês estão vendo aí? Tá doido, é? Tem quase nada. Então, olha aqui, ó, vamos dar uma olhada. Que as células do nosso músculo, elas possuem mais de um núcleo. Inclusive, quando a gente malha, quanto mais malhado você é, mais núcleo, não é? A sua célula vai ter, porque ela vai crescer, né? Você vai ficar assim, definido, né? Você vai ficar definido assim. Arroz, feijão, macarrão, ok? E, por fim, as nossas células do nosso sangue, elas não têm núcleo, né? São as células vermelhas, as hemácias, elas não... Hemácias. Parece hemácia. Hemácia, isso mesmo, Márcia. Hemácias. Eita, hemácias. Tá? Beleza? Vou colocar o E aqui de outra cor, né? Porque ficou estranho aqui. Pronto. As hemácias, elas não têm núcleo, tá? Isso daqui é até uma depressãozinha assim, elas parecem um colchãozinho, né? Uma almofada, ok? Muito bem, mas a gente vai pegar pela maioria, beleza? Pela maioria que tem núcleo. Então, vamos dar uma olhada. O que é o núcleo celular, gente? Bem, primeiro que o núcleo celular, ele faz parte aí da nossa célula, uma estrutura, né? E a gente vai ver cada pedacinho dela. Então, o núcleo celular, ele vai ter essas 4 partes aqui fundamentais, gente. A carioteca, na verdade, a palavra procarionte e eucarionte se refere exatamente a essa estrutura, ó. Eucarionte, que é a célula que tem núcleo, que é essa que a gente está estudando. Olha aí, é carionte de carioteca. Deixa eu pegar uma outra cor. Eu quero uma cor diferente. Eu quero verde. Então, olha aí, ó. Carionte é de carioteca. E a gente vai estudar, a gente já falou tanto sobre ela, sobre eucarionte e procarionte, que hoje a gente vai estudar a carioteca. E aí a gente vai falar também, ó, que ele possui o nucleoplasma, o nucleolo. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma região lá do núcleo que a gente ia comentar depois? Não lembra? Ok, tudo bem, a gente vai estudar hoje. E cromatina, beleza? Então, essas 4 partes fundamentais do núcleo é que a gente vai estudar agora. Só são 4, só 4, só. Então, vamos dar uma olhada na carioteca. Vamos começar falando dela, da carioteca. Um ótimo nome para você colocar, sei, na sua gata. Tem gente que gosta de gato, né? Onde a gente coloca na sua gata ou na sua cachorra também. Carioteca, minha filha, entra! Para de latir. Então, gente, quem é a carioteca? A carioteca, ela possui 2 membranas, a externa voltada para o citoplasma, contém ribossomos e é uma continuidade do retículo endoplasmático rugoso. Esse nome a gente já ouviu falar, retículo endoplasmático rugoso. É uma das organelas que nós já estudamos. Já a membrana interna é voltada para o interior do núcleo. Então, gente, deixa eu ir por partes, igual o Jack, por partes. Então, olha aí, ó, tudo isso daqui, gente, é o núcleo, beleza? Tudo que tá, eu vou colocar até aqui mais grosso. Pronto, olha aí, ó, de diversas cores. Azul, lilás, marrom, verde. Vou colocar no preto, vermelho não, que vermelho não é legal. Então, tudo isso é um núcleo, tá? Deixa eu pegar só uma partezinha aqui que eu tô pegando até o retículo. Aqui, ó, a parte lilás. Tudo isso é um núcleo, ok? E o que a gente está olhando precisamente do núcleo, gente? O que eu estou olhando do núcleo precisamente... Deixa eu só recortar aqui. Muito bem. O que eu estou olhando do núcleo precisamente é a carioteca. Só esta região aqui, gente, ó. Só a parte que está envolvendo o núcleo. Então, esta membrana que envolve o núcleo, ela é chamada de carioteca, ok?
Então, por que eu estou enfatizando tanto a carioteca? Porque, gente, é ela que define quem é eucarionte e quem é procarionte. Então, a gente fala muito na carioteca, carioteca, carioteca. Então, quem tem carioteca e quem não tem carioteca. Então, olha aqui, ó, esta é a carioteca. É a membrana que está delimitando o núcleo, ok? Membrana que delimita o núcleo aqui e agora. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, olha só. O que a gente já vai saber da carioteca? Então, da carioteca eu já vou saber o quê? Que ela possui duas partes, duas membranas, uma para fora e outra para dentro, tá? A membrana para fora, ela é voltada para a parte do citoplasma e aí ela contém ribossomos, é por isso que nessa membrana a gente está vendo aqui, ó, umas bolinhas, não é? Ela vai ter umas bolinhas aqui, ó, tá? Aqui, ó, é a continuidade do retículo endoplasmático. Então, esse que está aqui, ó, é o retículo endoplasmático, ok? Este é um retículo endoplasmático cheio de ribossomos, tá? Cheio de ribossomos, ok? E aqui é a minha carioteca. Beleza. Uma parte voltada para o citoplasma e outra membrana voltada para o núcleo. Beleza? Vamos para a próxima parte do nosso núcleo. Nucleoplasma. Nucleoplasma. Parece TV de plasma. Então, nucleoplasma corresponde a uma solução aquosa que preenche os espaços do interior do núcleo. O que é uma substância aquosa? É uma substância, gente, que é rica em água. Lembra que quando a gente estudou o citoplasma, a gente falou do citossol, que o citossol é uma região onde ficam imersas as organelas, e ali eu tenho uma grande quantidade de água. Pois é a mesma coisa no núcleo. Eu tenho uma membrana, só que não vai ser a membrana plasmática, vai ser a membrana nuclear, e ali, ó, eu tenho uma região, uma solução rica em água, solução aquosa, beleza? Que era como tá ali, ó, preenchendo o interior do núcleo, preenchendo os espaços do núcleo. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem melhor, para saber que é o nucleoplasma. Então, a gente já sabe que aqui, ó, eu tenho circundando, pegar outra cor, circundando aqui eu tenho a membrana plasmática. Olha como a membrana está aparecendo aqui, gente, numa membrana interna e uma membrana externa. E aqui dentro, ó, aqui dentro eu tenho um líquido preenchendo esta bola, que é exatamente este cara que a gente está falando agora, chamado de nucleoplasma. Beleza? Então, já falamos de quem? Falamos que o núcleo é formado pela carioteca, pelo nucleoplasma. Agora a gente vai falar de outro, nucleolo, né? Qual é o nome, professora? Nucleolo. Tem que falar assim? Tem que falar assim. Vamos lá. É a região mais corada. O que significa isso, gente? Corada é o que tem mais cor. Não é o que tem mais cor. Tem quando a mãe fala, mixa, esse menino tá passando mal, tem que comer feijão, porque não é nem corado. É a região mais corada do núcleo. É formada por RNA e algumas proteínas. Então, aqui, ó, esta região bem evidente aqui, gente, essa bolinha marrom que está representada aqui, este é o nucleolo. Inclusive, quando a gente estuda, né? Quando a gente está estudando sobre a célula, normalmente na célula aparece membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. E lá dentro do núcleo sempre tem uma região um pouco mais escura, não é? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Logo quando a gente mostrou lá no início, ó, quando eu mostrei para você a célula revisando, esta região bem aqui, gente, ó, que sempre aparece no núcleo, esta região bem aqui, ó, mais evidente, não é? Aí, ó, mostrando de diversas cores, verde, azul, ok? Aí, ó, é o nucleolo. Na outra imagem, a gente também representa o nucleolo, ó, mesmo sem a gente ter estudado, a gente já viu o nucleolo, ó.
em escuro, mais escuro. Beleza? Muito bem. Voltando aí para o nosso querido nucleolo. Ok. Então, o nucleolo é fácil de perceber, né, gente? É a região mais corada do núcleo, é aquela que vai ter mais cor. Porque, na verdade, é assim, gente, a célula, quando a gente vai observar no microscópio, se eu pego, por exemplo, é muito comum na faculdade a gente fazer uma atividade em que a gente pega palito de picolé, raspa aqui a mucosa interna, coloca na lâmina e olha o microscópio. Não fica olhando o microscópio. Só que a célula é transparente. Ela é tão fininha, não é? Ela é muito fina que ela é transparente. Aí o que a gente faz? A gente coloca um corante. E este corante é que dá cor à célula e às suas estruturas. Então, por isso, quando a gente diz que é a região mais corada, porque é a região que concentrou mais o corante, ok? Tudo isso, na verdade, ele só pode ser visto ao microscópio com corante, porque a célula é muito fina, ela é muito transparente, ok? Agora vamos para a próxima. A gente já falou que o núcleo é formado por 4 partes. Carioteca. Anota. Carioteca, nucleoplasma, agora nucleolo e vamos para a última parte, cromatina. Então, cromatina também tem a ver com cor, ok? Professora, que a senhora fala assim, cor. Quer prestar mais atenção? Então, olha aí, ó, a cromatina é a região corada também. Só que ela está composta por um emaranhado de filamentos, a molécula de DNA. Então, gente, o que a gente vai encontrar dentro do núcleo? O que a gente já percebeu que vai encontrar dentro do núcleo? A gente vai encontrar, claro, professora, a gente vai encontrar o nucleolo. Sim, a gente vai encontrar o nucleolo, que é formado por RNA e algumas proteínas, mas principalmente, meu povo, a gente vai encontrar aqui, ó, dentro do núcleo, esses fiozinhos, que é o DNA. Então, o DNA que a gente ouve falar tanto, o DNA, ele fica aqui, ó, no núcleo da célula, comandando a célula. Daqui a pouco, na aula da professora Gisele, a gente vai ver como é que o DNA comanda a célula, né? Como é que ele envia mensageiros lá para o citoplasma, a gente vai aprender tudo isso. Mas, por enquanto, você tem que saber que o DNA está aqui, ó, no núcleo da célula. É daqui que é tirado para fazer os testes de paternidade. Não tem lá no ratinho que faz o teste de paternidade, que ele canta música, ele não é o pai, ou ele é o pai? É daqui, ó. Todas as nossas células possuem o mesmo DNA. Então, o mesmo DNA da minha célula que está lá no fio de cabelo, lá na ponta, é o mesmo DNA que vai estar aqui, ó, na célula da pele, ou na célula dos meus olhos, enfim, dos meus olhos verdes, inclusive, ok? Então, o DNA fica no meio da célula e todas as nossas células vão possuir DNA e o mesmo DNA, beleza? Cada um vai possuir o seu, inclusive. Então, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Essa imagem, inclusive, eu particularmente gosto muito dela, porque nela a gente consegue perceber todas as estruturas do núcleo, né, gente? Então, olha aí, ó, eu tenho a minha membrana plasmática, aqui, ó, circundando muito bem o meu núcleo, sabendo que é ela que forma o núcleo, e a carioteca, minha membrana plasmática, eu falei, né? Ai, ai, ai. De novo. Aqui a gente tá vendo, né, gente, que eu tenho a minha carioteca, membrana nuclear, tô virando cebolinha. A membrana nuclear, ok? Ela, inclusive, parece aqui, ó, uma continuação do retículo endoplasmático. E essa bolinha que a gente está vendo, todas elas são os ribossomos que ficam aqui aderidos ao retículo endoplasmático, ok? Eu consigo perceber aqui no meio é o meu nucleoplasma preenchendo. Esta bolinha aqui, ó, mais escura é o meu núcleo, ok? E aqui, este emaranhado de fios, cheio de fios aqui, ó, todos, parece aqueles fios de linha de papagaio, não é? Quando fica no chão, esse é o meu DNA, beleza? Muito bem.
ok? Então, a cromatina, inclusive, o núcleo, ele fica muito corado quando a gente coloca o corante para visualizar o microscópio. Essa região ela fica muito corada, é por isso que ela recebe o nome de cromatina, não é que tem a ver aí com a cor. Vamos passar aí para nossa próxima imagem, ok? Muito bem, gente. Então, olha aí, uma coisa que a gente precisa diferenciar, até mesmo porque a gente vai precisar quando estiver estudando mitose, meiose, daqui a pouco com a professora Gisele Palmeiras. Vou dizer a professora de Gisele Palmeiras. Então, olha aí, gente, é o seguinte, é que eu tenho o DNA, é aquela minha molécula, ok? Professora, como assim o DNA é a molécula? Então, olha só, gente, olha aqui nos meus olhos verdes. O DNA, a gente vai ver que ele é formado, daqui a pouco eu já descrevo aqui, ele é formado por várias estruturas, chamadas de bases nitrogenadas. Então, o DNA, quando ele está só DNA é uma molécula, é esse aqui, ó, que eu tô vendo. Só que o que a gente vai ver? Que o mesmo DNA, ele pode se mostrar de diferentes formas. Por exemplo, eu sou professora, ok? Mas eu sou professora aqui no meu trabalho, beleza? Na minha casa eu sou filha querida da mamãe, não é? Não sou eu que vou mandar, é mamãe que manda. Então, nós temos diferentes papéis sociais, assim como o DNA, ele vai mudar de papel, ok? Uma hora a gente vai chamar só ele de DNA, outra hora a gente vai dar o nome para ele de cromatina e outra hora a gente ainda vai chamar ele de cromossomos. Então, só que é o mesmo DNA, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então, o que a gente observa? Que o DNA, quando ele está somente no formato, quando ele está somente neste formato aqui de dupla hélice, vou pegar aqui o meu pincel, minha caneta. Olha aqui, gente, quando ele está aqui, ó, nesse formato, eu falo só que ele é DNA. Quando ele está na cadeia dupla hélice, que é exatamente nessa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que eu tenho aqui, ó. O meu DNA, quando ele está nessa estrutura, eu chamo ele de DNA. Então, é a minha molécula de DNA, formada aqui, ó, por uma parte, uma cadeia, e a outra cadeia complementando, tá, gente? Era como se fosse um quebra-cabeça, que de um lado eu tenho uma parte, do outro eu vou ter outra parte que complementa. Só que observa que esse mesmo DNA, ele veio daqui, ó. Esse mesmo DNA, ele veio daqui. Ele está o que aqui, gente? Ele está todo enrolado. Então, olha só. Quando o DNA ele está todo enrolado e ele está nesse formato que a gente está vendo aqui, de X, não é? Eu chamo ele de cromossomo. Então, quando, sei lá, se de repente a minha mãe vier aqui no trabalho, não é? Ela não vai dizer, cadê a filhinha da mamãe? Eu quero falar com a filhinha da mamãe. Não, ela vai dizer, boa tarde, eu gostaria de, por favor, de falar com a professora Sara. Eu sou a mãe dela, não é? Então, gente, o DNA, quando ele está só nesse formato, a gente chama de DNA, mas quando ele está totalmente enrolado aí, ele vai se enrolar em proteínas, a gente chama ele de cromossomos, beleza? Eu vou chamar ele de cromossomos, vamos voltar para cá. E esse mesmo DNA, gente, ele pode estar todo cheio em formato só de fios, deixa eu pegar só mais fininho aqui, ó. Aqui no DNA, ó, aqui no núcleo, ele pode estar em formato, ó, de fios. Quando ele está nesse formato de fios, eu chamo ele de cromatina. Então, quando eu digo aqui, ó, no meu texto, que o DNA, ele pode ser molécula, ok? Ele pode ser molécula porque ele está naquela formato lá de dupla hélice. Ou ele pode ser cromatina, quando ele está lá no núcleo, no formato de fios. E quando ele estiver todo condensado, todo enrolado no formato X, eu digo então que ele é
cromossomos. Só que eu estou falando da mesma molécula, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui mais uma vez, que é para você observar DNA e molécula. Já quando ele está no formato de fios, eu chamo de cromatina. Quando ele está totalmente enrolado, eu chamo ele de DNA de cromossomos, beleza? Está totalmente condensado. Vamos observar novamente o nosso DNA de uma outra forma. O que a gente precisa observar, gente, do DNA? Olha só, o DNA ele é formado por esta cadeia. Cada uma dessas partezinhas que eu tenho do DNA é chamado de base nucleotídeo, tá? Ou simplesmente de nucleotídeo. Nucleotídeo. Observa que eu tenho só 4 cores. Eu tenho só 4 cores. Por que eu tenho só 4 cores? Porque eu só vou ter 4 tipos de nucleotídeos. Eu tenho, ó, o vermelho com o amarelo e o azul com o verde. Vermelho com amarelo e azul com verde. Eu só tenho 4 tipos. São chamadas de citosina, guanina, timina e adenina, ok? Timina, guanina, citosina e adenina. A citosina só combina com a guanina e a timina só com a adenina. Já escrevo tudo isso para vocês. Escrevo não, mostra a cartela, né? E deste meu outro lado aqui, o que eu tenho? Parece uma cobrinha, inclusive. Eu tenho o RNA. Lembra que o nucleolo ele é formado por RNA? Então, deste lado aqui, gente, eu só tenho o RNA. Enquanto o DNA ele é cadeia dupla, tem 2 se complementando, o RNA é solteiro, ele só tem uma, ó, pá, é só ele, sozinho, cadeia simples. E o RNA, observa que ele também, olha, gente, ele também tem os seus nucleotídeos, ou suas bases nitrogenadas. E aí o RNA vai ter adenina, uracila, citosina e guanina. Ok? Deixa eu mostrar a cartela para vocês para a gente observar isso melhor. Então, olha só, o RNA, chamado de ácido desoxirribonucleico. Como é que é, professora? O DNA é uma sigla em inglês, gente, que no caso em português seria ADN, né? Mas a gente pega do inglês mesmo. E a DNA significa ácido desoxirribonucleico. Professora, eu preciso memorizar? Não, gente, não precisa memorizar, tá? Então, olha aí, ó. O DNA, ele é uma molécula dupla hélice formada pelos nucleotídeos. Esses daqui que eu quero agora que você observe. Adenina, timina, guanina e citosina, ok? Eles contêm toda a informação genética. Observa que o DNA só tem 4 partes, gente. Ele só vai ter essas 4 partes. Adenina, timina, citosina e guanina. Beleza? Daqui a pouco a professora Gisele vai dar mais detalhes sobre isso, mas eu quero pelo menos que você saiba isso, tá? 4 bases que formam o DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Vamos voltar para cá. Já o RNA é chamado de ácido ribonucleico, tá? Professora, eu também preciso memorizar? Não, gente, RNA tá bom. É uma molécula de cadeia simples, é uma cópia de parte do DNA. E aí, gente, ele é formado pelas bases adenina, uracila, eu já não tenho mais timina, uracila, guanina e citosina. Beleza? Isso você tem que saber. DNA, adenina, timina, citosina e guanina. RNA, adenina, uracila, não vai ser mais timina, citosina e guanina. Beleza? Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada em qual é, enfim, a função do núcleo. Não é? O núcleo é o centro das atividades celulares, gente. É ele que vai comandar, porque ele contém o DNA, é o DNA que comanda aí toda a parada. A partir do comando do DNA, são formadas as proteínas. Então, lembra que eu falei para vocês quando a gente estava falando de proteína, que a proteína é que forma aí boa parte das nossas estruturas. Então, eu tenho o quê, gente? Eu tenho o DNA. O DNA, ele tira uma pequena parte dele, faz uma pequena cópia, chamada de RNA mensageiro.
e esse RNA é que forma proteína. Então, o RNA ele vai ser uma cópia do DNA. Então, ele só vai fazer o que o DNA mandar, só o que for a cópia ali, ok? Por isso que o nome também é RNA mensageiro e formam as nossas proteínas. Falamos sobre o núcleo celular, gente! Quanta coisa! Espero que você tenha aprendido bastante. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a professora Gisele Palmeira. A sua aula continua no próximo vídeo.